Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem uma novidade aqui no meu jardim que eu quero mostrar pra vocês. Tem uma flor muito perfumada que começou a florescer, que a sua floração é intensa, gente, assim, carrega de flores, vocês vão gostar bastante. Muito perfumada. E também tem outra novidade, gente, aqui no meu arco, que começou a abrir uma rosa bem bonita, de um tom bem clarinho, assim, um rosa bem clarinho, quero mostrar pra vocês. E olha só, gente, a flor de São Miguel tá cada vez mais bonita e mais florida. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Gente, o arco de rosas tá bem florido, olha só, tá cheio de rosas. E a rosa romance abriu mais 2 rosas, eu quero mostrar para vocês. Tá bem bonita e o arco aqui tá explodindo de flores, gente, ó. Tá bem cheinho de rosas. Deixa eu mostrar de pertinho. Essa aqui é a rosa romance, uma rosa muito perfumada. Olha só, que bonita. E a flor de São Miguel, gente, tá cada vez mais bonita, mais florida. Aquelas flores azuis ali atrás, ó, dando um destaque todo especial aqui atrás desse arco. Tem a flor azul ali, que é a flor de São Miguel. Tem as rosas, né, que é a rosa, aquela ali é a rosa a capela. E lá atrás tem o camarão amarelo, gente, dando destaque ali do... A flor de São Miguel é um azul meio arroxeado, né? O que vocês acham? Combinando ali com o camarão amarelo, ó. Fica bem legal essas 2 cores. Elas combinam bastante, dão um destaque bem legal aqui atrás desse arco. Eu tô filmando bem cedinho, gente. Ainda tá fechadinho as flores aqui da Oxalis. Oxalis spiralis vulcanicola. Ela fecha lá por umas 4 horas da tarde. Ela fecha. E daí no outro dia de manhã ela abre. Tá tudo fechadinho, ó. Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de flores amarelinhas, aberta. Essa outra aqui também, que é uma margaridinha amarela. Essa aqui eu não sei o nome dela, que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, né? Que eu consegui 2 mudinhas, gente. Eu plantei a outra ali no canteiro e depois eu vou mostrar pra vocês. Bem bonitinha, né? Ela tá se adaptando aqui ainda, mas ficou bem bonitinha aqui nesse jarrinho, né, gente? Olha só aqui, que gracinha que ficou. E aqui no caminho eu plantei a outra também, gente. A outra mudinha que eu ganhei, né? Foi no colégio do meu filho que eu falei pra vocês que eu pedi uma mudinha. Essa aqui já é uma mudinha menor, ó. Mas eu plantei ela aqui, parece que ela tá bem peguinha, olha só, que bonitinha. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje são essas flores lindas aqui, gente, ó. Que eu quero mostrar também a flor de São Miguel, que dá esses cachos, né? Ela é um pouco parecida com a glicínia, né? Que dá cachos de flores. As 2 têm a sua beleza, né? Essa aqui é muito bonita, olha só. A florzinha dela é essa aqui do meio. Carrega de flores, ali no meio tá cheio de flores, olha só. Esses galhos estão escondendo, mas ali tá carregadinho de flores ali no meio. Então, cada vez que essa planta aqui que a gente faz a poda na ponta, eu fiz a poda nas pontinhas dela, ó. Ela solta cachos de flores, ó. Ela já brota soltando cachos de flores. E a romance não, gente. Essa aqui é a capela. Essa aqui é a rosa a capela, abriu mais 2 botões. Olha só, uma flor enorme, muito perfumada. É uma delícia o perfume dessa rosa. Ela tem um tom meio prateado por fora, ó, quando vai abrindo, aparece bem, né, que dá todo um charme nessa flor. O perfume é uma delícia, gente, muito perfumada essa flor. Ai, ela tem um cheirinho, deixa eu ver. Lembra, assim, um pouco da cana-cidreira, um cheirinho doce, assim, que lembra um pouco, né, daquele chazinho da cana-cidreira. Ai, bem calmante, bem gostoso. Parece que lembra um pouco a cana-cidreira, mas parece que tem um pouco de pimenta também, meio apimentadinho. Muito bom. A flor de São Miguel, ela cresceu tanto, criou tantas flores, que ela acabou pendendo aqui pra cima do caminho. Ela e o buquê de noiva se juntaram, fechando esse caminho aqui. Então a gente, pra passar, dá uma baixadinha e passar aqui por baixo. Mas deu todo um toque especial no caminho.
Depois eu quero cortar alguns galhos aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Olha que linda que tá, gente. Esse aqui é o sapatinho de judia. Se deixar, vai subindo pra cima do telhado. Então eu vou cortar alguns galhos aqui com vocês, vou mostrar como eu faço. E olha, gente, quem tá aqui querendo vir pra cá, tá chorando, ó, porque eu venho aqui pro jardim e ele quer vir junto. Tá chorando, Flechinho. Todinho. Quer vir pro jardim, Flechinho? E olha só, gente, essa flor aqui que eu tenho aqui do ladinho, ó, que é a Dipladênia, tá abrindo só flores vermelhas e eu tô até preocupada porque eu tenho aqui flores vermelhas e rosas, né? Mas só tô vendo o botão vermelho aqui, gente. Eu não sei não se é que a rosa acabou morrendo. Mas eu olho ali, parece que tá tudo certinho com o pé da cor de rosa, mas ela não soltou flores ainda. Tem bastante aqui botões da vermelha, ó. Mas a rosa eu não vi ainda. Tu quer vir, Flechinho? Eu vou abrir pra te vir aqui. Ai, 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 é muito bagunceiro. Tu veio aqui pra ficar no meu pé? Hein? Vai brincar um pouquinho aqui no jardim? Né, Flash? Vai brincar um pouquinho? Shh, shh. Cadê o gato? Shh. Cadê o gato? Cadê? Agora o sol começou a pegar aqui no jardim. Eu quero mostrar a flor pra vocês, gente, que começou a abrir muito, muito, muito perfumada. Que perfuma todo o jardim. É um jasmim. Ele é conhecido popularmente como jasmim leite. E olha que linda, gente. Que linda que tá essa flor de São Miguel. Ela floresce agora no começo da primavera, né? E fica muito bonita. Ela é uma trepadeira, você pode cultivar num arco ou num pergolado. E pode cultivar assim como a minha também, ó, que eu cultivo como uma arvoreta. Por esse lado ela tá bem mais florida, ó. Tá carregadinha de cachinhos de flores. Agora começou a pegar o sol aqui. Olha que bonita. É uma cor bem vibrante, né? Um azul arroxeado assim, bem vibrante. E aqui, gente, ainda tem cachinhos de flores do buquê de noiva. Vocês podem ver que fechou esse caminho aqui, ó. Aqui tem cachinhos do buquê de noiva. E também tem da rosa, uma rosa branca que eu tenho. Esse aqui já tá um cachinho mais velhinho. Agora deu tosse no Flash. Quando ele fica nervoso, ele tem um pouquinho de tosse. Que foi, Flash? Tá nervoso? Aqui tá cheio de flores, ó. Da flor de São Miguel. Ai, ai, ai. Olha só. Essa aqui é a florzinha do meio. Essa aqui, ó. Cai essa florzinha e a bráctea, ela continua. Então, por isso que a floração dura bastante tempo. Essa parte aqui, ó, ela é mais forte, ela continua, né, na planta por mais tempo. Aqui nessa minha parede tem essa rosa branca. Gente, essa rosa é muito, muito perfumada também. É uma delícia o perfume dela. Aparece o miolinho, ó, miolinho amarelinho. E ela dá cachos de flores brancas, muito, muito perfumada. Essa rosa aqui eu também comprei pela internet. Só que o site que vende ela não está mais vendendo rosas. Eu andei olhando e não vi mais rosas lá. De repente pode ser que eles comecem a vender novamente, né? Mas por enquanto eu não vi mais. E não tem o nome também dessa rosa, não sei o nome dela. Mas dá caixas de flores muito, muito perfumadas. Só que ela é um pouco suscetível a fungo. Até o meu fungicida acabou, né? E eu vou ter que comprar pra usar. Porque ela é bem suscetível a fungo, essa rosa aqui. Até porque ela também não pega muito sol aqui. E as rosas, elas precisam de bastante sol, né? Então essa rosa aqui, ela é mais fraca. Mas é muito, muito, muito bonita e perfumada. E, gente, a florzinha que eu quero mostrar pra vocês, essa aqui que começou a florescer. Olha só, tá carregadinho de flores aqui. Esse aqui, ela é conhecida popularmente como jasmim brilhante ou jasmim de leite. E dessa florzinha aqui, ó, super perfumada, dá cachinhos de flores, né? E ela tem uma floração tão intensa, as flores delas, elas abrem praticamente todas juntas, né? E como vocês podem ver, tá cheio de cachinhos, ó. Cheio, cheio, cheio de cachinhos. Isso aqui vai ficar lindo, coberto com flores brancas bem perfumadas. O jasmim leite, ele vai bem nos climas mediterrâneo.
subtropical temperado e tropical. É uma planta que vai bem tanto a meia sombra quanto a sol pleno. Esse meu aqui tá plantado a meia sombra e ele carrega de flores. Tem os botões assim meio torcidinhos, ó. As folhas bem verdinhas e as florzinhas bem branquinhas com miolinho meio amarelinho. Muito, muito perfumada. Esse jasmim aqui, o jasmim leite e o jasmim dos poetas, são os jasmins mais perfumados que eu tenho aqui no meu jardim. Que o perfume é muito, muito bom. É um perfume assim doce. Esse aqui é um perfume assim doce, delicado, né? Mas que perfuma todo o jardim, gente. É um perfume assim que ele não é enjoativo, mas ele é forte, ele perfuma bastante. Eu tenho também aqui o jasmim sambá, que vou mostrar pra vocês, só que ele não começou a florescer ainda, mas tá cheio de botões. Essas flores brancas, elas estão plantadas tudo juntinho, né, tudo pertinho. Essa parede ainda tem que arrumar. Mas olha só, esse aqui é o jasmim sambaque, jasmim árabe, né, e ele é muito usado pra fazer creme. Tem um creme que é feito, né, que eu já usei um creme que é feito dele. Bem perfumado esse jasmim também. Esse jasmim aqui lembra um pouco do perfume da flor da laranja. Da flor da laranjeira. E tá cheio de botões, ó. Logo, logo. Tem uma florzinha aberta, só que já tá uma florzinha bem velhinha, ó. Não dá pra mostrar pra vocês realmente como a florzinha é, né? Ela é um pouquinho diferente dessa aqui. Mas logo, logo eu vou conseguir mostrar. Tá bem cheinha de botões. Essa é a rosa que eu queria mostrar pra vocês, que começou a abrir agora. Essa aqui é a giardina, ela recém tá abrindo, gente. Ela dá um botão, uma flor bem grande também. E ela é um tom, assim, bem romântico, um rosa bem clarinho, né? Eu tenho aqui a romance, só que essa rosa da romance aqui já tá velhinha. Tá quase caindo as pétalas já, pra vocês verem a diferença, ó. Vai ficar bem legal, né? A giardina de um lado e a romance do outro. Vai dar um destaque bem legal dessas duas cores aqui. Tô louca que abra por completo. Tô louca pra ver a rosa dela bem abertinha. Mas já dá pra ver, né? Mesmo assim, não estando aberta, já dá pra ver que é muito bonita a flor, né? Esse tom de rosa aqui bem clarinho, bem romântico. Junto com a romance aqui, ó. Essas rosas aqui já estão mais velhinhas da romance. Mas olha só, gente, onde é que tem um cacho aqui, dessa rosinha aqui. É do mesmo galho aqui, ó. Ó, aqui vai abrir um cacho, tá cheio dessa aqui. Aqui também, ó. Todas essas aqui são dessa... Aqui tem mais uma rosinha que vai abrir. Dessa aqui da giardina. Então vai carregar de flores num tom cor-de-rosa bem clarinho aqui junto com a romance. Filmando por esse lado, outro lado do arco, ó. Esse lado aqui tá mais cheio de rosas. Olha que bonita. Essa aqui é a romance. Essa aqui tá abrindo, essa aqui tá bem abertinha, essa aqui tá abrindo também. Eu quero mostrar pra vocês como tá cheio de botões também de rosa, da rosa romance, da giardina aqui desse lado, gente. Esses botões aqui são da giardina, ó, aquela rosinha bem clarinha. Aqueles ali também, deixa eu ver, esses aqui, ó, também são da giardina. Então vai ficar lindo, gente, essa mistura de cores, né? Da cor rosa mais escuro com a rosa mais clarinha. E aqui também, ó. Ai, gente, eu tô com a voz bem cansada ainda, né? Tá difícil melhorar essa tosse. Aqui, ó. Aqui tudo da rosa giardina. Esse lado é rosa giardina. Aqui, rosa giardina. Aqui também. Aqui também. E o que eu queria falar pra vocês, que vai ficar legal aqui no jardim. Só olha, gente. Aqui, essas rosas todas floridas, né? A rosa giardina que é desse lado aqui, que é um tom bem clarinho. E esse aqui, ó, esse aqui é o jasmim que eu tava mostrando pra vocês. Vocês já imaginaram? Eu quero que vocês imaginem agora essa parede aqui com flores brancas. Ali atrás, a flor de São Miguel, com flores azuis, né? Azuis arroxeada. E aqui do ladinho, um tom de rosa bem clarinho da giardina, com a rosa mais escuro que a romance. Vai ou não vai ficar linda essa entrada aqui, né, desse caminho? Vai ficar muito legal. O que vocês acham? Tô louca pra ver esse lado aqui cheio de rosas da giardina, todas abertinhas, né? Tô louca pra mostrar pra vocês.
Eu quero fazer mudas agora dessa flor aqui, ó. Quero mostrar pra vocês como eu faço. Eu tô fazendo bastante mudas dela. Porque é uma flor que floresce o ano todo. Vale muito a pena ter no jardim. Então eu vou usar essa terra aqui que eu compro, né? Específica para flores. E deu bem certinho. Deu bem certinho a quantia pra encher o vaso. Essa aqui é São Patins e olha só, gente, como ela tá florida. Eu acho que já faz um ano que ela tá aqui nesse vaso. E floresceu o ano inteiro. Muito, muito, muito florida. Tem 3 cores aqui. Tem vermelha, tem um tom assim lilás, né? E um rosinha mais clarinho. Olha só essa florzinha aqui como tá quase abrindo, ó. Começou a abrir. Tem algumas flores que já estão abertinhas. Bonitinha, né? E aqui, gente, a São Patins é uma flor que floresce muito. Uma planta que gosta muito de água. E é bem fácil fazer a mudinha. Como vocês podem ver, ó, já tem raiz aqui, ó. Então pega super fácil. É só cortar um galinho desse, que já tem raizinha, né? Eu vou procurar cortar aqui um que não apareça tanto, né? Para não estragar o vaso. Vou escolher um galinho aqui. Olha só, todos eles já tem raizinha. Vou escolher esse galinho aqui. Então você corta um galinho em torno de 15 a 20 centímetros, né? Eu vou cortar aqui porque ali já tem uma raizinha, ó. Então vai pegar muito, muito fácil. Olha só, cheio de raiz já. Deixa eu ver o outro lado aqui. Eu vou tirar um de cada cor. Essa aqui é muito bonita também, ó, um lilás. Bem clarinho. Vamos ver um galinho aqui que já tem raiz. Ele fica bem mais fácil de pegar, né? Olha só, aqui tem raizinho ali, ó. Vou tirar esse galinho aqui. Ó, tem raizinho aqui. Esse aqui é da lilás. Agora eu vou tirar um da rosa. A rosa fica mais por esse ladinho aqui. Eu acho que a rosa é a que tá ocupando mais espaço aqui nesse vaso. É a que mais tem a rosa. Deixa eu ver aqui. Olha só, esse galinho aqui tá bem cheio de raiz, ó. Depois, gente, eu quero mostrar pra vocês a flor marianinha que eu tenho aqui no jardim. Que faz muito tempo que tá florescendo, gente. É uma flor muito, muito florífera. Que floresce durante o inverno. Eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Dá pra ver ali a raizinha? Então, eu vou fazer mudinhas aqui agora. Eu quero mostrar pra vocês outro vasinho que eu tenho dela. É uma planta muito fácil de pegar. Como vocês viram, né? Já tem raizinha no galinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá o meu outro vaso. Tá ficando bem bonitinha já. Ela demora um pouquinho pra se desenvolver. Mas depois que ela se desenvolve... Olha só. Tá bem bonitinha já. Essa aqui que eu plantei com vocês em outro vídeo, né? Que eu fiz o replante com vocês, ó. Tá ficando bem cheinha. Logo, logo ela vai ficar bem pendente aqui nesse vaso. Já tá bem floridinha. Então agora vamos plantar. Tiro as folhinhas de baixo, né? Ai, gente, quebrou. Ai, que dó, vou pegar outro galinho depois desse aqui, acabou quebrando. Tem que ter um pouco de cuidado no tirar a folhinha. Pra não acabar quebrando, né, o galinho. Ela nem murcha, é uma florzinha muito fácil de fazer a muda. E agora na primavera é um ótimo momento para fazer muda das plantas, né? Principalmente onde eu moro aqui, que é frio. Porque no inverno é muito frio, daí demora muito a se desenvolver, a planta se desenvolver, né? Mas agora durante a primavera é ótimo. Mas para quem mora em clima muito quente, deixa eu ver se foi a lilás. Quem mora em clima muito quente, o bom é o inverno, né? Mas pra mim, que o clima aqui é bem frio, a primavera já é melhor para fazer muda das plantas. Deixa eu pegar mais um galinho da lilás.
tentar escolher um galinho que tenha raízes para ser mais rápido. Vou seguir um outro galinho aqui. Então, para quem mora em clima quente, o interessante é plantar no inverno, né? Mas para quem mora em clima frio como o meu, a primavera já é melhor. Então agora é só molhar, deixar na sombra, manter a terra úmida, que rapidamente, né, vai estar um vasinho bonito de sampatins. E esse sapatinho de judia tá um charme, né, gente? Olha só como fica bonito você cultivar assim no beirado da casa. Eu quero fazer a poda e mostrar pra vocês, porque tem bastante galhos, que é uma planta que depois ela bem estabelecida como ela tá, ela cresce bem rápido. Essa minha aqui tem mais ou menos uns 3 anos. Olha só que bonitinho ali os vasinhos com petúnias. Essa minha tem mais ou menos uns 3 anos, ela solta muito galinho. Vocês podem ver que já tá subindo lá pra cima do telhado, ó. E se deixar, entra embaixo da telha, daí dá problema, né? Então sempre tem que cuidar. Quando você vê que tem um galinho assim que tá fora do local, né? Tem que ir lá e cortar. Então eu quero podar e quero mostrar pra vocês como eu faço. Então tem que estar sempre de olho, gente. Começou a ter esses galinhos assim, tem que ir lá e cortar. Eu deixo só os galhos principais, né? E esses galinhos que vão nascendo eu corto. Mas tá um charme, né? Enfeita bastante essa parede. E junto com as petúnias ali, ó, ficou muito legal. Na frente da janela. Ficou bem legal, né? Olha só como tá as petúnias. Estão muito bonitinhas, muito carregadinhas de flores. E a lobelia, então... A lobelia tá cada dia mais florida, mais bonitinha. Tô molhando praticamente todo dia. Eu já vou ter que molhar novamente, porque a terra já tá secando ali. Daí começa o vento e o sol, né? Daqui a pouquinho o sol começa a pegar aqui nelas. Então elas têm que estar com a terra bem hidratada. Então, meus amigos, tem que cortar esses galinhos aqui para não dar problema. Primeiro olhar se não tem nenhum cachinho de flor, né? E cortar. Tem uns ali já subindo para cima do telhado. Eu quero cortar essa parte aqui também, ó, algumas flores aqui, porque elas estão tampando as flores da dipladênia, né? Eu vou ter que sacrificar alguns cachinhos de flores ali, porque tá tampando a dipladênia. E essa dipladênia aqui tá carregadinha de botões, vai florescer bastante, inclusive aqui em cima tá bem cheia de botões. Eu vou ter que cortar alguns cachinhos da sapatinho de judia dessa parte aqui. Dá uma dosinha, né? Mas tem que liberar um pouco de espaço aqui pra dipladênia. Até pra entrar um pouco de sol aqui pra ela, né? Essa minha dipladênia que ela começa a pegar sol a partir das 3 horas da tarde. E mesmo assim, aqui pra mim ela vai super bem, carrega de flores. Vou arrumar alguns galinhos aqui também. Olha só, tá cheio de cachinhos aqui em cima da dipladênia. Aqui eu já cortei, né, os galinhos, liberei ela ali, tá carregada de flores ali também. Tava tampando, né, mas olha só, que dó, né. Deixa eu ver quantos cachinhos deu. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6 cachinhos, gente. 6 cachinhos que eu tive que cortar da sapatinho de judia. Ontem eu coloquei outro arame, porque na parte de cima ali eu não tinha nenhum arame, né? Pra fazer a voltinha aqui. Deixa eu arrumar alguns galinhos que tem aqui. A gente tem que ir arrumando. Tem que ir conduzindo, né?
Ela é uma planta que ela solta esses galinhos aqui, gente, ó, eles vão se enrolando, né? Mas alguns ficam perdidos, então a gente tem que ir conduzindo eles. Conduzindo para o lugar que a gente quer, né? Senão eles acabam tomando outro rumo. Então eu coloquei outro arame aqui na parte de cima. Eu coloquei é um arame liso, né? Esses arame de cerca liso. Então eu vou conduzindo. Aqui tem um galinho que tá crescendo aqui pra cima do sapatinho de judia. Essa planta aqui no meu jardim, ela vai bem à meia sombra. Ela não tem desenvolvido mais pragas depois que eu comecei a fazer a adubação certinho. Antes ela desenvolvia muito no começo pulgão, dava muito pulgão, mas não deu mais pulgão. Tá bem bonita e pelo jeito vai carregar de flores. Tô esperando as flores rosas, né, que não apareceram ainda. No momento só tem flores vermelhas. Aqui tem um galinho que já tá subindo pra cima do telhado. Então tem que tirar. Eu sei que aqui tem um ninho de passarinho, tem que tomar um pouco de cuidado, senão eles vão se assustar, né? E acabar me derrubando daqui. Mas olha só, já tem um monte de galho subindo pra cima do telhado. Então quando a gente planta uma planta assim, uma planta que perto do telhado tem que tomar cuidado, né? Mas é uma planta muito bonita, né, gente? Que combina bastante vocês plantarem assim. Enfeita bastante o jardim. Toda planta dá trabalho para cuidar, não adianta, né? Toda planta necessita que a gente faça as podas. Deixa eu ver onde é que esse ninho de passarinho não dá nem pra ver. Tá tão grande aqui que não dá pra ver. Faz pouco tempo que eu podei e já tá cheio de galho em cima do telhado. Então essa planta aqui, depois que ela tá bem estabelecida, ela solta esses galhos, né? Ela cresce bem rápido. Vamos procurar mais. Essa é uma flor que atrai muitas beija-flores também. É uma flor bem rica em néctar, que eles amam, gostam bastante. Tem até umas que estão enroladas nos cachos de flores, ó, atrapalhando até o crescimento. Tem que cuidar, tem uns que vêm com cachinhos de flores, então tem que cuidar para não acabar cortando os cachinhos. Ficou assim, ó, eu tirei todos os galinhos que estavam subindo para cima do telhado. Então ficou bem bonito agora. Bem limpinho, deu bastante sujeira. Tem bastante poda para recolher aqui do chão, tem flores também. Olha só, deu bastante galinho.
Então, gente, como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu encomendei rosas pela internet novamente, mais 4 mudas. E eu quero fazer um canteiro bem bonito aqui de rosas, ó, nesse espaço aqui. Vou arrumar esse espaço aqui que tá vago e vou fazer um canteiro de rosas. Pra que ter tanto espaço vago no jardim, né? Sendo que a gente pode encher de flores. Eu quero fazer a poda aqui também, ó. Agora tá pegando sol, fica ruim de filmar, né? Quero fazer a poda dessa aqui que já tá feia. Deixa eu filmar por esse lado. Essa aqui que já tá feia, ó, que é a flor de Natal. Começou a ficar feia, então a gente tem que fazer a poda. Quero fazer a poda dela. Essa aqui, gente, eu faço uma poda bem drástica, porque eu sei que essa planta aqui, ela tem um crescimento bem rápido. Eu não faço isso em todas as plantas. Então essa planta aqui eu faço uma poda bem drástica nela. É uma planta linda, mas acabou a floração, tem que fazer a poda, né? Senão fica assim feia. Até tô demorando muito pra fazer essa poda. Demorei muito. Vocês estão vendo o tamanho que ela tá, né? Ela tá alcançando 2 metros de altura e ela cresce esse tanto todo em 1 ano. Então essa planta, depois dela bem estabelecida, ela tem um crescimento bem rápido. Então eu sei que eu posso fazer uma poda mais drástica nela. Se eu deixar ela assim, ela vai ficando com poucas folhas, ela fica mais feia. Ela não fica uma planta tão cheia, tão bonita, né? Ela vira uma arvoreta e vai ficando com poucas folhas na parte de baixo. Então essa poda ela vai fazer bem, né? E vai ficar um arbusto, como vocês conheceram ela durante o outono e inverno, né? Bem bonita. A floração é maravilhosa. Só que acabou a floração, toda a planta fica feia, né? As plantas de flores. Então a gente tem que fazer uma poda para ela voltar a ficar bonita novamente. Então faz parte. No começo agora ela vai ficar feia, né? Mas quando ela começar a brotar, ela fica bonita novamente. Ai, ai, ai. Vou manchar a roupa porque ela solta um líquido branco que é tóxico. Não faz mal, né? Pra mim nunca fez mal. Eu não uso luva. Até deveria usar, né, gente? Porque na poda passada eu tô toda arranhada, ó. A buganvília me arranhou. E vai estragando a mão da gente, né? Mas eu não gosto de usar. Mas nunca me fez mal. Só tem que cuidar pra não passar no olho, né? Então eu corto mais ou menos uns 2/3 da planta. Bastante galho para podar. Ai, ai, ai. Mas faz parte, né? Ficou assim, ó, deu bastante poda. Ficou feio? Ficou, mas rapidamente ela vai brotar agora na primavera. E vai voltar a ficar bem bonita novamente. Vocês vão ver ela bem linda e florida no inverno. Eu prometi pra vocês mostrar a Marianinha, né? Tô vendo um beija-flor lá. Espero que eu consiga mostrar o beija-flor também. Essa aqui é a Marianinha, ó, como eu prometi mostrar pra vocês. Ela floresceu aqui o inverno todo, faz tempo que tá florescendo, muito bonitinha. Eu já mostrei ela em outros vídeos pra vocês. É uma plantinha que vai bem tanto no clima tropical como no clima subtropical. Ela foi super bem aqui no meu jardim. E as flores, elas nascem amarelinha. Deixa eu ver se eu acho uma mais amarelinha. Nasce amarelinha, ó. Essa aqui tá mais amareladinha. E vai ficando laranja. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai ficando laranja. Enche desses cachinhos aqui, ó, de flores. Uma ótima opção para você ter aí no jardim, né? E florescer nessa estação do inverno, do outono e inverno. E primavera, que ainda tá florida, né? E os beija-flores gostam muito, muito dela, gente. Olha que bonitinha. Bem lindinha, né? Tem as folhas bem delicadas, folhinhas pequenas. Dá um arbusto assim meio escandente, né? Eu até amarrei ele ali, ó, pra ele não cair, senão ele fica encostado no chão. E dessas lindas flores aqui amarelinhas e laranja. O botãozinho é bem amarelinho, ó. Aqui o botãozinho tá abrindo.
Bonitinho, né? O que vocês acharam da Marianinha?